Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso fora do solo, ok? Para passar informações técnicas, né, numa linguagem um pouco mais simples para que todo mundo compreenda. E criamos também esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu estou dedicando o vídeo para o Lar Toca de Assis. Ajude você também. E ajude o nosso canal. Clique no like, tá? Compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso tudo ajuda muito o nosso canal. Conto com vocês. Hoje iremos responder as perguntas da semana. 5 perguntas bem interessantes, algumas bem inusitadas, que a gente vai responder aqui numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Fique até o final do vídeo, essa sessão também está bem bacana. A primeira pergunta encaminhada pelo Ademir, tá? Ele é de Minas Gerais, né? Ele me pergunta o seguinte, né? Se as folhas secas podem ser utilizadas para produzir o seu substrato. Olha, Ademir, essa pergunta é muito bacana. Muitas pessoas fazem essa pergunta para mim, mesmo no dia a dia, né? E eu já fiz um vídeo sobre esse assunto. Se você puder assistir, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Ela vai estar mais completa. Mas aqui eu vou falar rapidamente, tá certo? Para você ter uma noção, né? Se as folhas secas podem mesmo ser utilizadas. Olha, você pode sim utilizar as folhas secas como parte do substrato, né? E até mesmo o substrato como um todo, dependendo de qual fase, né, você esteja pensando em utilizar esse substrato, ok? O grande problema é que quando você fala folha seca, eu vejo e interpreto como vários tipos de folhas, né? Tá? Então a gente tem folhas mais coriáceas, né? São os mais duros, e temos folhas, por exemplo, muito mole, que acaba virando pó em pouco tempo, né? Por exemplo, a folha da alface, né? Depois que ela seca, ela praticamente some, né? O volume dela desaparece. E se você triturar isso, é aí que ela vai virar pó. Então esse material, teoricamente, como parte do substrato, não vai dar muito certo, porque o substrato você precisa do volume desse material, você está entendendo? Então, nesse quesito que eu não sei te responder, tá? Se dá ou não utilizar, nesse quesito eu não consigo te responder, porque você precisa me dizer que tipo de folha que seja, né? E qual a finalidade, se é a produção de mudas, se é a produção de plantas perenes, você está entendendo? Tá? Mas se você puder assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui no izinho, tá? Tem outros vídeos também, se você puder assistir, seria muito bacana, tá certo? Obrigado pela pergunta. Segunda pergunta encaminhada pela Laura Ishida, né? Ela é de Paraná, tá? Ela me pergunta sobre o bocache. Ela assistiu o meu vídeo sobre o bocache das confecções e outros vídeos, e ela me diz que o bocache dela não está criando o bolor, né? E me pergunta se tem alguma coisa errada. Olha, Laura, muitas vezes, dependendo do ambiente, né, se tiver um ambiente muito seco, tá, o bolor acaba não se formando, tá? Eu simplesmente falo que ela acaba crescendo para o lado do substrato, para dentro do substrato. Aí muitas vezes você não vai enxergar, ok? Então, mas se você produziu o bocache, você me comenta que tá com cheiro de ácido de vinagre, né? Eu acredito que esteja tudo normal, ok? Eu sempre falo o seguinte para o pessoal, né? Depois que você adubar, né? Deixa o substrato bem úmido, você coloca um plástico, né? Transparente, tá? Cobrindo a planta, inclusive, tá? Um plástico
transparente que cubra o vaso todo e feche ela, tá? No dia seguinte, você vai ver a criação de bolor com certeza, tá certo? Ok? Essa é uma dica que eu dou, mas não vá deixar esse sistema do plástico, ok, no sol, tá? Quando você for fazer isso, deixa dentro de casa, né, ou na varanda, tá? Para que o sistema não pegue sol direto, porque senão pode acabar matando as suas plantas e principalmente o bocache, tá certo? Acredito que você vai ter esse resultado sim. Fazer o que eu estou comentando aqui, você vai ver que o seu bocache vai criar o bolor, tá certo? Obrigado pela pergunta. Terceira pergunta encaminhada pela Silvia de Goiás, de Goiânia. Tá? Ela me pergunta o seguinte, ela tá com muito problema de formigas, tá? De coloração vermelha, tá? Nas suas plantas, né? Ela fala que não é as formigas cortadeiras, como a saúva ou quem, mas tá numa quantidade grande. E ela pergunta se isso pode causar algum problema e me pergunta também se deve ou não controlá-las, né? Não sendo as formigas cortadeiras, né, que você mesmo citou, que as saúvas e as quenquens, né? Na verdade, esse inseto não vai estar prejudicando a planta diretamente, tá? Agora existem, tá? Na verdade, algumas formigas que trabalham em conjunto com os pulgões e com algumas cochonilhas, tá? Elas fazem parcerias, né? Tá? E isso pode, não a formiga em si, mas essas pragas podem prejudicar as plantas, ok? Tá? Principalmente a cochonilha e os pulgões, tá certo? Se você perceber, principalmente formigas e cochonilhas, elas devem estar nessa associação, né? Ok? Que você precisa efetivamente controlar, tá certo? Não exatamente as formigas, mas essas outras pragas, tá certo? Então, caso não tenha a presença dessas pragas, eu acredito que não há necessidade de você controlar, não, tá? Eu tive uma produção muito grande de orquídeas, catleias, e eu sempre via essas formigas nas folhas, nos brotos, né? Elas nunca causaram nenhum tipo de dano na produção e a gente produzia as nossas orquídeas sem problema maior, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? Quarta pergunta encaminhada pela Karina, ela é de São Paulo capital. Ela ganhou uma zamioculca negra, né? E ela pergunta se a zamioculca pode ser propagada pelas folhas. Pode sim, tá? Pode sim, ok? A zamioculca, tá? É uma planta um pouco diferente, né? Porque a gente consegue produzir facilmente, fácil, é, as plantas, as mudas, via as folhas, tá certo? Se você não assistiu esse vídeo, eu acho que eu tenho esse vídeo gravado, eu vou deixar aqui no izinho, tá certo? Eu falo um pouco mais sobre a zamioculca, né? E o sistema de produção pela folha, que é muito simples, tá certo? O único problema dessa propagação, dessa produção de mudas é que ela pode demorar até anos, tá? Ok? Então, ela da base da folha, ela vai produzir uma batatinha, né? Tá certo? E da batatinha vai se produzir novas gemas e novos brotos, novas plantas, né? Mas esse sistema demora um pouco, né? Então precisa ter um pouco de paciência com relação a isso, tá certo? Mas obrigado pela pergunta, tá? Se você puder assistir, eu vou deixar no izinho aqui, tá? A reprodução da zamioculca pelas folhas, tá certo? A quinta pergunta é encaminhada pela Sara. Sara é de Minas Gerais, tá? Belo Horizonte. Ela me pergunta se o antúrio é mesmo uma planta tóxica. Olha, Sara, eu tenho um vídeo que eu falo de plantas tóxicas e eu tenho vários vídeos que eu falo do antúrio. Vou deixar aqui no izinho, tá? Se você puder assistir esses vídeos, eu acho que vai te ajudar bastante, tá certo? Sim, o antúrio entra na classe das plantas tóxicas, ok? Então, se você tem animais, pets que gostam de ficar comendo as plantas, tá certo?
o antúrio é uma das plantas que pode causar problema no seu pet, tá certo? Não só os pets, mas crianças também, tá? São plantas que a gente tem que prestar atenção com relação, tá? A crianças e também pets, ok? E se você puder assistir, tá certo? Esses vídeos eu vou deixar aqui no izinho, tá? Pode te ajudar bastante, ok? Obrigado pela pergunta. Bom, foram 5 perguntas bem interessantes, né? Que a gente vai passando com a possibilidade, né, aqui para o pessoal. Eu sei que eu estou devendo muitas respostas, muitas perguntas ainda tá na lista que eu preciso colocar aqui. Peço paciência de vocês, né? Porque são muitas perguntas, então a gente vai passando aqui aos poucos, tá certo? Vocês que estão assistindo pela primeira vez, gostaram desse vídeo, clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo e inscreva-se no canal. Isso é muito importante para a gente, tá? Continuar esse trabalho aqui simples, né? Mas de passar informação para todo mundo, tá certo? Conto com vocês. Aproveito essa oportunidade para apresentar a vocês esse livro sobre cultivo de plantas suculentas, escrito por minha pessoa e mais 2 colegas técnicos. Esse livro está em 10 capítulos, tecnicamente descrito, mas numa linguagem fácil. Eu vou apresentar para vocês essa página que se trata da parte de propagação, tá, das plantas suculentas. Eu acredito que vai ajudar muito vocês, tá? E agora a novidade, ela está também na forma de e-book, livro digital, que está na plataforma Amazon. Como em todos os vídeos, a gente dedica um vídeo para ajudar uma entidade filantrópica. E hoje a gente está dedicando esse vídeo para o Lar Toca do Assis. Você deveria conhecer esse projeto muito bacana, e eles aceitam vários tipos de donativos, não precisa ser dinheiro, tá? Roupas usadas, alimentos não perecíveis, até perecíveis, né? Se vocês puderem entrar em contato com esse pessoal, é muito interessante, principalmente porque eles ajudam, tá? Muitas pessoas necessitadas em condições de abandono, tá certo? Conto com vocês, ok? E ajude o nosso canal, ok? Se vocês puderem, clique no joinha, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique também no sininho, esse em vermelho, tá? Porque assim você vai ter notificações quando tiver novos vídeos aqui no canal. Isso ajuda muito, muito mesmo, tá? A gente conseguir passar mais informações, né? O YouTube entender que existe informações relevantes aqui nesses vídeos desse canal. Conto com vocês.